Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Joana de Ângeles, encarnados e desencarnados. Para mais uma jornadinha nossa, né? O Evangelho de Jesus. Então vamos todos fechando os nossos olhos, relaxando, entrando em sintonia com o nosso mentor espiritual, que o dia inteiro a gente correndo, nós não damos tempo de ouvi-lo, né? A gente larga ele para trás e vai embora com os afazeres da gente. Então aqui a gente se acalma e vamos nos sintonizar com ele. Nos sintonizar com a espiritualidade da casa, que preparou esse ambiente, que nos prepara sempre esse ambiente para que possamos vir aqui, recarregar as nossas energias, revigorar o nosso corpo físico e espiritual. Muito obrigado, meu Deus, por tudo aquilo que nos deste. Muito obrigado, Senhor, meu Deus, pelo nosso trabalho, pela nossa casa, pela nossa alimentação, pela nossa roupa, pela nossa família. E muito obrigado, meu Deus, pela oportunidade de estarmos aqui, mais uma vez, para ouvir o Evangelho de Jesus. Pedimos que o nosso companheiro Fábio seja amparado pela espiritualidade da casa e que possamos absorver um pouco dessa mensagem do Evangelho na noite de hoje. Que todos os desencarnados que aqui estão permaneçam nessa casa, onde serão atendidos, orientados, onde serão instruídos e assistidos. Graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite, pessoal. Vamos então começar algumas reflexões sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Para quem não conhece, um estudo da moral evangélica a partir da doutrina espírita, os conceitos codificados por Allan Kardec. E aqui nós temos o capítulo 18, capítulo que tem como título Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Tem um dos itens desse capítulo que tem um subtítulo: Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Então Allan Kardec começa esse texto com a seguinte frase: Todos os que reconhecem a missão de Jesus dizem, Senhor, Senhor. De que serve, porém, lhe chamarem Mestre ou Senhor, se não lhe seguem os preceitos? Serão cristãos os que honram com exteriores atos de devoção e, ao mesmo tempo, sacrificam ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e a todas as suas paixões? Serão seus discípulos os que passam os dias em oração e não se mostram nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? Então a gente pode começar a refletir a partir desse comecinho. Estamos todos aqui reunidos hoje. Viemos para fazer esse estudo, viemos para buscar aprender um pouco mais do Evangelho, viemos para buscar entender melhor os conceitos da doutrina. Seremos cristãos? Por isso? Será que a gente pode se afirmar cristão por essa prática? Se a gente pegasse alguma fase mais rústica da nossa existência, mais crua de nossa existência, entende? A conversa até nem teria muito sentido, porque dada a nossa ignorância, falando de reencarnações atrás, né? Essa pergunta nem seria
pertinente, porque nós estaríamos tão incipientes ainda no caminhar da evolução moral, da evolução espiritual, que não seria nem o momento para esse tipo de questionamento. Mas hoje, dado o avanço, pelo menos intelectual, que já atingimos, né? Essa pergunta tem toda a pertinência. Já tinha na época do Cristo, 2000 anos depois, 2000 anos vividos já com o Evangelho à nossa disposição, então é uma pergunta muito pertinente, né? Que a gente deveria fazer todos os dias. Porque quando a gente se decide por melhorar, quando a gente decide trilhar um novo caminho, apontar um rumo novo para as nossas existências, isso não é algo que vem gratuitamente. E não é algo que vem também superficialmente. Não basta dizer, cansei dessa vida mundana. Entende? Se não estiver realmente cansado disso, então essa palavra, essa decisão é uma decisão oca, uma decisão vazia. Então é preciso que o espírito realmente sinta a vontade de mudar, para começar. Entende? A partir daí, então, ele vai se reorientar, ele vai se decidir por uma nova orientação à sua existência. Agora, isso também é um começo, é o começo, porém não basta só. Não é algo que vai bastar por si só para a gente conseguir galgar esse progresso, conseguir galgar essa evolução. Mas aí a gente decide, eu não quero mais essa vida que eu vinha levando, cansei. A alma ela se enfastia, né? A gente sente isso. Mesmo que a gente não tenha racionalmente essa ideia, mas um momento o espírito parece que joga isso, e a gente cansa das coisas que a gente vinha fazendo, a gente cansa daquele padrão. Então é um movimento até natural, e isso só revela como são vigentes, como são incidentes as leis da natureza, porque a lei do progresso é uma lei de Deus, ninguém foge dela, nem que queira fugir. A gente pode retardar a incidência dessa lei, mas uma hora a gente vai se subjugar ela. Então, eu quero mudar. O que eu devo fazer para mudar? Eu devo procurar seguir aquele roteiro, o roteiro mais elevado que nos foi oferecido para esse programa, que é o Evangelho de Cristo. E vejam, só o Evangelho segundo o Espiritismo são 28 capítulos. Cada capítulo trata de uma passagem moral ensinada por Jesus que está contida no Evangelho. Então, só daqui a gente pode falar, são pelo menos 28 princípios morais que o Evangelho contém, para nos conduzir a esse caminho de renovação. Tá. Bom, são 28, mas, e o próprio Kardec também, ele nos oferece essa conclusão. Eles se resumem num princípio maior. A partir desse princípio maior que todos os outros se desenvolvem. Esse princípio maior é o amor e caridade. Que na verdade são a mesma coisa. Amor e caridade é a mesma coisa. Então a base de tudo é o amor, né? Aliás, também Jesus foi claro no Evangelho, né? Quando nos falou que todas as leis e todos os profetas se resumem num único mandamento: amar a Deus, amar o próximo, ou seja, o amor é o ponto comum de tudo. Perfeito. Então eu devo amar. E o amor praticado se traduz na caridade. Então, para evoluir, eu devo amar. E a prática desse amor se traduz na prática da caridade. Perfeito. Então, naturalmente, a gente passa a querer se envolver mais nessa doutrina. A gente passa a frequentar uma casa religiosa, passa a estudar os livros religiosos e busca talvez se envolver em algo que possa atender essa finalidade, possa atender, satisfazer essa exigência. Trabalho voluntário, assistência, o trabalho assistencial, casas, tem inúmeras casas, né, cada uma com um público específico para a gente poder prestar, né, para essa população tão carente, tem N carências, né? Então a gente pode buscar disso daí. E muitos de nós nos envolvemos com isso, porque trabalhar em algo positivo para a alma é uma coisa que inspira e que inspira.
Então a gente busca mais. Você começa a fazer algo, de repente você está tomando cada vez mais o seu tempo com essas atividades. Isso é um desenvolvimento. E aí, quando a gente se dá conta, a gente tem uma agenda cheia. Segunda-feira eu vou em tal lugar, terça-feira eu vou em tal lugar, quarta-feira eu dou assistência em tal casa, quinta-feira ali. Entende? Tem gente que tem a agenda toda tomada. Tem gente que se dedica, ele entrega os seus horários, né, essa disponibilidade de tempo, com um empenho muito grande. E isso é como se fosse um ciclo que se retroalimenta, né? Cada vez que a gente busca mais, esse buscar mais nos dá mais vontade de realizar algo, e isso vai seguindo progressivamente. Mas aí volta essa advertênciazinha, porque isso aqui é como se fosse algo que fica buzinando na orelha. Basta isso? É isso que é necessário para a gente crescer? De repente a gente chega e fala assim: eu tenho 10 horas diárias todos os dias da semana para trabalhar em prol dos necessitados. Entende? Eu trabalho de segunda a quarta no centro, quarta de madrugada eu pego o avião, quinta-feira eu vou para Moçambique cuidar dos refugiados de guerra, fico 2 dias lá, na sábado eu consigo viajar para a Europa, os refugiados da Ucrânia, e vou tratar lá e volto. Isso basta? Porque preste atenção nessa passagem que Kardec destacou no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 21 a 23, e que abre o texto desse capítulo. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão nos reinos dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos nesse dia me dirão: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, não expulsamos em teu nome o demônio, não fizemos muitos milagres em teu nome? Então eu lhes direi em alta voz: afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Isso aqui é Jesus pregando para os seus discípulos, para a sua assistência, né? Porque aqui ainda estamos no Sermão da Montanha, capítulo 7 de Mateus ainda é o final do Sermão da Montanha. Então é Jesus quem está pregando isso. E preste atenção como isso aqui é interessante. Aqueles que estão ouvindo a advertência do Cristo, né, no exemplo que ele deu: Senhor, nós não profetizamos no seu nome, nós não expulsamos demônios no seu nome, nós não curamos em seu nome. E a resposta do Cristo: afastai-vos de mim, vós que praticais obras de iniquidade. Aí a gente começa a pensar: mas essas pessoas, alvos dessa advertência de Jesus, eles não estavam praticando caridade? Eles não estavam praticando assistência? Eles não estavam ajudando? Eles não estavam curando? Eles não estavam expulsando demônios? Eles não estavam profetizando? Tá. É o exemplo dado. Eles estavam. Adiantou para eles? Não adiantou. Pelo contrário, essas obras que eles apresentaram como currículo moral para o Cristo, Jesus as considerou como obras de iniquidade. Obra de iniquidade, o sinônimo que a gente pode encontrar nisso é corrupção, crime, assassinato. Coisas que estão afastadas do bem. E Jesus classificou essas obras como obras de iniquidade. Mas não estavam ajudando. O que faltou? O que faltou para essas pessoas? Por que elas, embora fizessem, não receberam a aprovação no Cristo? Afinal de contas, o que elas faziam e o pensamento que motivava elas a realizarem essas obras e continuarem pregando isso, é o pensamento que anima praticamente a humanidade inteira ainda hoje. Qual que é esse pensamento? A gente faz, né? Porque precisa cumprir. A gente faz porque é o roteiro. Eu preciso fazer. É uma listinha, é como se fosse um checklist.
Eu tenho que cumprir isso na minha vida, fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. De manhã tal coisa, tal coisa, tal coisa, de tarde tal coisa, tal coisa, tal coisa, à noite, hora da missa, hora do culto, hora do Senhor. E aí cumprir o dia, 10h30, casa, cama, como se fosse uma agenda. Então é uma tarefa mecanicamente realizada. Mas não tem o mais importante. Porque todos esses que eram curados, que eram, como é que chama? Exorcizados dos demônios, embora o fossem, e eles recebiam esse auxílio, mas eles não eram tratados com amor. Logo não havia caridade, porque amor e caridade são a mesma coisa. Aliás, a caridade é o amor em realização. E se nós estamos falando de ação, é amor em ação, então é caridade. Só que isso aqui não era feito com caridade, a verdadeira caridade. O que motivava então eles a fazerem tudo isso? Aí tem N motivações, cada um tem a sua. Aparecer no jornal, se destacar no meio social em que ele está vivendo. Pensou numa igreja, no meio religioso, pega bem você fazer assistência. Você se destaca dos demais, né? Fazer palestra, olha, você vê, a gente está aqui num degrauzinho ainda. Olha a impressão que dá, né? Está mais alto que os outros. Isso aqui é orgulho, é tudo orgulho. Tudo orgulho, tudo egoísmo. Quando a gente faz, inclusive, obras de ajuda, de assistência, de auxílio, de consolo, sem que estejam elas amparadas nesse sentimento da caridade verdadeira, elas não têm serventia nenhuma para nós. Nenhuma. É o que o Cristo está ensinando. Porque a meta que a gente busca é essa, é crescer. Crescer significa evoluir, subir, elevar. Nos elevarmos ao Cristo. Essa é a meta. É isso que a gente busca em tese. Agora, para se elevar, para que Ele nos receba no seu nível, é preciso que a gente se empenhe de acordo com aquilo que Ele ensinou, que é o roteiro. E não tem outro roteiro possível. Não tem outro roteiro. Jesus foi claro quando disse: só se chega ao Pai através de mim. Eu e o Pai somos um. É só por Ele, é só pelo Evangelho. É só praticando o Evangelho que a gente chega lá. Agora, ainda assim, a gente consegue desperdiçar essas oportunidades porque é mais fácil realizar algo na aparência. A aparência do bem é muito sedutora. A aparência do bem é sedutora porque ela não exige que eu mude. Ela não exige que eu me reforme. E para o consumo externo, ela aparenta um sucesso. Para o indivíduo que vê, sem saber, sem conhecer os motivos e todas as circunstâncias que conduzem aquela pessoa, o indivíduo pode olhar e falar: ali está um homem de bem. O que ele faz? Então, para consumo externo, isso aqui é válido. O indivíduo que busca algo com essa motivação, ele vai receber aquilo que está buscando, ele vai receber aprovação, ele vai ter o seu orgulho exaltado, a sua personalidade ilustrada. Ele vai. Agora, isso vai funcionar para aquilo que a gente realmente está querendo buscar? Essa é a questão. Tem uma instruçãozinha aqui atrás, também no fim do capítulo 18, que é do Espírito Simeão, que ele comenta a mesma passagem, e ele termina dizendo o seguinte: abri os ouvidos e os corações, meus bem-amados, cultivai essa árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que a plantou vos concita a tratá-la com amor, que ainda havereis de dar com abundância seus frutos divinos. Conservai-a, tal como Cristo vô-la entregou. Não a mutileis. Ela quer estender sua sombra imensa sobre o universo. Não corte seus galhos. Seus frutos benfazejos caem abundantes para alimentar o viajor faminto que deseja chegar ao termo da jornada. Não amontoeis esses frutos,
para os armazenar e os deixar apodrecer, a fim de que a ninguém sirvam. O nosso papel em desenvolver de fato a nossa potencialidade, os nossos caracteres morais, não é só para o nosso espírito evoluir. Essa é a finalidade. Porém, junto a ela, há uma finalidade conexa, uma finalidade reflexa, que é de servir de esteio para aqueles que ainda estão extremamente necessitados de uma mão que possa guiar. Jesus veio e ele foi essa mão enquanto ele esteve aqui. Porque Jesus não se limitou a pregar, Jesus não se limitou a discursar, ele não escreveu nada, né? Mas ele agiu. Ele viveu 3 anos em pregação pública, e nesses 3 anos ele percorreu a pé, não tinha outro meio, toda a Judéia, aqueles caminhos lá desérticos, rústicos, né? Para o norte, para o mar, voltou para Jerusalém, desceu lá para as cercanias de Zabulon e todas aquelas cidades que falam no Evangelho, na Bíblia, a gente nem sabe se existe mais, que nomes que tem, mas ele pregou, ele esteve lá, e ele percebia, ele sentia a necessidade, ele ia onde estava a necessidade, entende? E aquela potência magnética, aquela potência vibracional era tão forte, né, que fazia com que o indivíduo percebesse lá de longe, é o Cristo que está vindo, ele se movimentasse para poder conviver com ele, compartilhar com ele. Agora, ele não está mais aqui presencialmente, mas a humanidade continua cheia dos miseráveis que existiam naquela época. Naqueles tempos tinham muito miseráveis materiais, né? A região lá era muito pobre, muito depauperada. Hoje nós temos muitos miseráveis morais, e a miséria moral é pior que a miséria material. Mas miseráveis não deixam de ser miseráveis porque ou carecem de dinheiro ou carecem de consolo moral, de conforto moral. São miseráveis. E como tais precisam de ajuda. Precisam de alguém que lhes estenda a mão. Precisa de alguém que lhes mostre, que lhes infunda esperança, conforto, fé. E aí que entra o papel do cristão. Ele não está só buscando desenvolver sua alma, não está buscando só elevar o seu espírito. Isso é o objetivo de todos nós. A gente vai naturalmente ser levado a isso, porém, a busca dessa elevação resulta necessariamente no preenchimento dessa atividade reflexa, porque é através dela que a gente consegue o progresso moral. Servirmos nós de sombra para aqueles que estão causticados no sol da miséria. E com o nosso agir conformado ao Evangelho, os nossos frutos alimentarem esses necessitados. Isso que é preciso. Porque a caridade, a assistência, aliás, feita por qualquer motivação, sem que seja o amor, ela sacia a necessidade material. Você dá a comida para o indivíduo que está com fome, aquela comida vai matar a fome daquele indivíduo, naquele momento. Mas, se não houver caridade, essa prática não vai gerar naquele indivíduo consolo, esperança. Esperança de que ele não está sozinho nesse mundo. Esperança de que forças maiores estão disponíveis para que ele possa sair daquela situação. Esperança de que ele tenha anjos, de acordo com a nossa crença, né, antiga, os anjos que podem também socorrê-lo naquele momento de necessidade. É a caridade que faz com que ele veja isso, com que as pessoas sintam isso, mesmo quando a gente não tem nada material para dar. A gente não tem um tostão na carteira, às vezes a pessoa está pedindo dinheiro e você fala para ela: meu amigo, desculpa, não tem um centavo agora na carteira. Você me desculpa, não tenho. Mas a atenção, o compartilhamento, isso basta, mais do que a moeda que a gente poderia dar. Isso faz diferença. Agora, sem essa caridade, não funciona. Pelo contrário, além de ser um mistério,
além de ser algo estranho, muitas vezes pode ser prejudicial. Porque a forma como é dada essa assistência, às vezes, é com tanto orgulho embutido, com tanta empáfia embutida, que a pessoa que recebe se sente mal. Em vez de a gente estar fazendo bem, a gente está fazendo mal para a pessoa. Às vezes nem percebe. O orgulho é tanto que nos cega, e a gente não percebe que está prejudicando alguém, que está fazendo mal para alguém, que está humilhando alguém. Por isso que é importante a gente prestar atenção nessas advertências. Porque todos nós cabemos nessa descrição, nessa advertência. Todos nós estamos buscando crescer. Todos nós estamos buscando melhorar. E a gente sabe, a gente tem o conhecimento do que é necessário para fazer isso. A gente sabe. Agora, o problema está na execução. O problema é a execução. Executar mal feito é a mesma coisa que não executar. Ou seja, o ganho, o benefício é zero. Só que aí há a ilusão. Em um momento da nossa existência, que não está longe, a gente vai voltar para o plano espiritual. Entende? E aí não vai ter carapaça, não vai ter artimanhas da consciência para esconder, camuflar o nosso íntimo. A gente vai se deparar com a realidade crua nossa. E aí a gente vai poder chegar lá e falar: olha, eu fiz, está aqui o meu currículo, minhas obras. Aí a gente corre o risco de ouvir essa resposta: não, isso daí são obras de iniquidade, isso daí não tem valor. É uma dupla decepção, né? A gente pode evitar isso. A gente pode evitar isso a partir desse início, de compreender esse ponto fundamental. Tornar-se cristão, que é agir, é ação, né? Não é ler, não é conhecimento que faz alguém virar cristão, discípulo do Cristo. O agir precisa ser sempre fundado nesse princípio essencial que permeia todo o Evangelho: amor. A partir daí, a gente cresce. Ainda que não consigamos realizar atos de assistência material tão grandes quanto a gente gostaria de fazer, precisa. Não é esse o nosso papel, acabar com a fome na África. Isso não é o nosso papel. Nosso papel é fornecer esses frutos para quem está do nosso lado. Os frutos dessa árvore da vida. Que árvore da vida é essa? É o Evangelho plantado dentro de nós. Jesus trouxe a semente, Ele quer que a gente projete isso e plante em nós, cada um de nós. Aí ela dá frutos. Esse fruto que a gente precisa dar para as pessoas. O resto é consequência, acessório. O resto não é tão importante, porque a base é isso aqui. É isso que vai fazer diferença. Então a gente precisa entender o que é caridade. Aí vocês vão lá, peguem o Livro dos Espíritos, entende? Lá tem essa pergunta e tem a definição, para a gente entender. O que é a verdadeira caridade? Está lá. Puxa, eu achava que era das cestas básicas. Não, não é. Doar para o Criança Esperança também não é. É muito mais profundo que isso. E muito mais simples também. Então, gente, reflitam sobre esse capítulo. Reflitam sobre o Evangelho. A gente precisa mudar de vez essa perspectiva de que o Evangelho é um livro bonito para as nossas vidas, um livro bonito de ser citado, um livro bonito de você comprar e deixar ele aberto na estante, né? Assim, aquela versão bonita que fica lá pegando pó. Vai saber quantos anos ali, mas está lá o Evangelho. Tá lá. Não é isso, gente. É um guia. É guia. E se é guia, é para usar. Guia tem que usar. Então, recomendo, gente, estudem, vamos estudar juntos, para a gente poder ter essa árvore dentro de nós. Obrigado pela paciência de vocês, que vocês tenham uma ótima semana e que Deus nos abençoe a todos. A gente então agora eleva o nosso pensamento com muita alegria no coração, com muita gratidão no coração, para alcançar todos esses amigos espirituais que nos recebem hoje nesse ambiente tão abençoado, tão pleno de energias, nos propiciando um ambiente ideal para aprender, para entender, para tentar desenvolver ao máximo esses ensinamentos do Evangelho de Jesus Cristo, à luz da doutrina espírita
formatada por Allan Kardec. E a todos esses amigos espirituais, os mentores dessa casa, os mentores desse estudo, os nossos mentores, o nosso muito obrigado pela presença, pela amizade, por toda a força que nos inspiram, nos infundindo a vontade de buscar mais, de crescer, nos propiciando um desenvolvimento, uma iluminação maior do entendimento para que a gente possa mergulhar fundo nas profundezas desse Evangelho. E elevando mais o pensamento, a gente vai buscar aquele que é a razão pela qual estamos aqui hoje. Nosso Mestre Jesus Cristo, que veio até nós, nos trouxe pessoalmente esse guia de renovação e de transformação, exemplificou-o pessoalmente e permanece em nosso horizonte como um farol, nos iluminando permanentemente o caminho, nos mostrando a estrada correta e nos infundindo fé, esperança, serenidade e coragem para prosseguirmos nela mesmo diante dos tropeços, mesmo diante de todos os obstáculos que o mundo nos oferece. E agradecidos, a gente roga a Jesus que nos abençoe, nos guarde e nos inspire cada vez mais a vontade de crescer. Que o seu amor seja o calor que aquece o nosso coração. Que a sua misericórdia nos limpe a alma das nossas tendências antigas e que nela a gente possa renovar a vontade e o desejo de sermos cartas vivas do seu Evangelho. Podemos, dentro da nossa pequena capacidade, dos nossos limites, realizar os seus ensinamentos no nosso dia a dia com aqueles que nos cercam e assim dar o nosso pequeno contributo para transformar essa família humana ainda tão tribulada e tão necessitada de despertar para as realidades do Espírito, numa família cada vez mais entrosada nos mais profundos laços de amor, de fraternidade e de paz promanados do nosso Pai. Que assim seja, graças a Deus e graças a Ti, Jesus.